A gente já mostrou aqui no canal AgroMais alguns avanços no uso do biometano. Você já viu que o biocombustível pode abastecer redes de gás natural armazenado em tanques para comercialização, frotas de automóveis, de veículos de carga movidos a GNV, como empilhadeiras, caminhões e ônibus, e ainda pode ser utilizado em domicílios, substituindo o gás de cozinha, o GLP. Agora vamos explorar mais esse assunto com Renata Insper, que é presidente da Biogás, Associação Brasileira dos Biogases, né? Alô, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês de novo. Satisfação é toda nossa. Agora, realmente, né, o biometano, projetos têm avançados aí no Congresso Nacional, o que é bom, né? Isso, a gente precisa cada vez até de maior investimento nessa área para que realmente a gente possa evoluir, porque isso vai só facilitar e, melhor ainda, trazer uma preservação maior ao nosso ar que respiramos, ao meio ambiente como um todo. Com certeza, a gente viu até a reportagem agora mostrando como estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas e fazer essa descarbonização é chave. E nisso, o Brasil tem o setor do agro como um grande aliado nesse caminho, justamente por conta dos biocombustíveis. Na parte especificamente do biometano e do biogás, a gente aproveita só 2% dos resíduos que a gente tem e que poderia estar usando. A ideia, então, quando a gente pensou no projeto de lei, foi tratar, porque hoje acaba tendo um problema de ovo e galinha, né? Então, de um lado, o pessoal quer investir, no outro, o produtor quer fazer, mas não está andando. Então, com esse PL, o combustível do futuro, que tem um plano de descarbonização aliado ao incentivo do biometano, a gente acredita que vai conseguir fazer isso destravar, trazendo aí a descarbonização, mas também trazendo mais uma oportunidade de negócio para o setor do agro. Olha, também eu acho interessante, né, dando uma lida para saber em que patamar nós estamos, né, nessa evolução. Tem medidas, às vezes, alguns objetivos até que para outros podem ser meio ambiciosos, mas não é possível. Até 2030, aumentar essa produção, né, de biogás ao ponto da gente conseguir realmente, pelo menos nesse pontapé inicial, já oferecer para uma grande parcela da população, né? Ah, com certeza, né? Hoje a maioria da população ainda não tem nem acesso a gás natural, quem dirá o biometano. Mas a gente já vê um crescimento muito grande da produção. O PL, ele traz uma expectativa de você fazer uma compra obrigatória de biometano que seja suficiente para reduzir as emissões de gases de efeito estufa do gás natural em 1 a 10% nos próximos anos. E isso implica, então, em um aumento equivalente a 1% do mercado de gás de até praticamente 11%. Hoje a nossa produção está mais ou menos em 1 milhão de metros cúbicos por dia, considerando o autoconsumido. Esse 1% seria 630 mil, ou seja, a gente já tem o suficiente, a gente com certeza vai chegar, a Biogás acredita que em 2029 a gente vai ter pelo menos 7 milhões de metros cúbicos por dia sendo vendidos só dos projetos que já estão hoje no radar dos nossos associados, mas com aí esse incentivo do PL, que ainda vai criar um certificado de garantia de origem, a gente pode crescer muito mais, né? A gente realmente acredita, a gente vê um movimento na Europa falando bastante do biometano, ele é o queridinho do momento, todo mundo está falando isso em todos os eventos, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar bastante nisso, e esse certificado, inclusive, vai ser muito útil para esse acordo que vocês acabaram de falar para avançar no Mercosul, porque ele vai oferecer um novo produto, o biometano vai oferecer um novo produto para a Europa, que são os produtos industriais descarbonizados, com baixa pegada de carbono, que usam o biometano como energia. Então, além de todos esses usos que você falou, o uso pela indústria vai ser muito importante para o crescimento do nosso país nos próximos anos.
Dúvida, ainda mais porque há todo um sistema de recompensa financeira, né? Então, quer dizer, todos saem ganhando de uma certa forma e a sociedade em geral é a principal beneficiada, né? Sem dúvida. Agora, Renata, nós temos aí, a gente está mostrando Itaipu com projetos, né? Mostrando um veículo que já é movido a biometano. Mas é interessante que o biometano favorece até pequenos produtores. É possível que você tenha pequenas indústrias, né? Com toda certeza, né? Você olha, por exemplo, recentemente a gente teve a inauguração de uma planta da Primato, que é um projeto que é uma cooperativa de quem faz suínos no oeste do Paraná. Eles se uniram para fazer biometano. Então, existem outras experiências, assim como a própria Itaipu, que você vê que estão acontecendo, não é a única, ela é uma oportunidade, desde os pequenos produtores que podem tanto usar para gerar sua própria energia, para abastecer seu próprio maquinário agrícola, a gente tem trator a biometano, as próprias frotas, passando até para as grandes oportunidades das grandes usinas, dos grandes produtores, né? Então, ele serve para todo mundo, ele é uma oportunidade para o setor agro numa maneira geral, inclusive os pequenos. Pois é porque, para quem não conhece, né, o biometano pode ser aí desde restos de alimentos, né, até da produção, também de dejetos, de esgoto. Então, quer dizer, é possível que você, com um investimento que a gente espera, né, que venha, seja do governo estadual, seja do federal, para que você consiga montar essa engrenagem, né, esses encanamentos, que facilita, então, a absorção, né, a junção, né, desse gás, para que você tenha compactado e aí sim possa gerar essa fonte de combustível, de energia. Com certeza. Isso que eu acho que é o bonito, né? Você pega algo que hoje é até um problema, né? Os dejetos dos animais, os restos que sobram da produção de leite ou da produção agrícola, na parte do, do sucro, por exemplo, você vai usar a vinhaça, você vai usar a torta, que hoje não tem muita utilidade. E na parte de saneamento, então, mais ainda, né? Você vai pegar os aterros sanitários, você vai pegar as unidades, estações de tratamento, de esgoto, e vai conseguir gerar energia limpa através de um passivo ambiental, de algo que é basicamente um lixo que a gente tem hoje e que vai se tornar numa economia circular algo útil, e não apenas útil, mas algo que vai fazer bem para o país enfrentar as mudanças climáticas. Os incentivos estaduais e municipais são muito importantes. Os municípios podem abastecer seus ônibus com biometano. As oportunidades são infinitas e eu vejo que os governos estão acordando para essa grande oportunidade que existe aqui no Brasil. É sensacional, eu acredito, eu fico sempre empolgado quando fala dessas fontes, né? Porque no caso também o biometano é 100% renovável, né? Quer dizer, então ainda traz esse conforto, né? Tomara que isso seja a nossa realidade o quanto antes. Agora, falando dos ônibus, interessantes porque isso vai facilitar a nossa respiração nas ruas. Se isso entra vamos dizer assim, em grande escala de fabricação, nas frotas de veículos pesados? Com certeza. Olha, essa parte de veículos pesados, a solução que a gente tem hoje, principal, é exatamente o biometano, né? Caminhão, hoje até tem uma parcela de biodiesel, mas ele não é 100% a biodiesel e você pode abastecer 100% com biometano os caminhões. E os ônibus, você tem, até tem as opções de ônibus elétricos, mas os ônibus elétricos acabam sendo até mais caros, né? E a gente tem essa opção que é brasileira. O mundo não começou a falar tanto, agora estou falando do biometano, mas deu uma demora para falar, porque o potencial, o grande potencial disso vem de países que têm o agro, que é a maior parte do potencial, e o Brasil vai se despontar como grande produtor e vai mostrar para o mundo, como já mostra pelo etanol, como já mostra pelo biodiesel, que a gente tem uma solução muito importante nesse momento aí de descarbonizar, principalmente a parte de transporte.
Pois é, durante essa semana também conversávamos com especialistas que usavam então a sobra da cana-de-açúcar. O que sobrou, sobrou, não vai para o lixo. Você ainda consegue também recuperar e assim utilizar como fonte de energia, né? Na queima, porque aí o vapor ele consegue mover, né? Ser uma fonte geradora de energia. Agora, é interessante também essa questão trazendo para o nosso lado, que é o agronegócio. É o tal do corredor verde, né? Você estimular essa industrialização de caminhões mais sustentáveis, né? Com biometano, enfim, com biocombustíveis, né? Você cria esse corredor realmente ali no centro-oeste, onde tem um maior tráfego de caminhões, né? Do setor, levando, escoando a produção, e assim com caminhões mais respeitáveis ao meio ambiente, né? Exatamente, já tem alguns projetos nesse sentido. O Rio de Janeiro lançou, a Compagás aqui no Paraná tem. Qual que é a ideia, né? Você ter ao longo das rodovias postos abastecidos com gás veicular renovável, que é o biometano. Então você pode ir fazendo, porque o biometano está em todo lugar, né? Você tem resíduo seja de agrícola, seja das populações no Brasil inteiro. Então você consegue levar isso sem precisar de tanta infraestrutura, porque a gente está perto da demanda, a gente está em todo lugar o biometano. Então você vai fazendo esses postos de abastecimento e a beleza é que, inclusive, você pode, inclusive, juntar, por exemplo, no Rio de Janeiro, que você tem muito gás natural, o caminhão abastece com o GNV tradicional. A hora que ele sai da região da costa e precisa ir para dentro do país, para o interior, aí sim ele vai usar o renovável, que é o biometano, e pode misturar totalmente. Então, é um caminho que a gente acredita, e olha que a parte de transporte, quando você olha em energia, transporte pesado é o principal emissor no Brasil de gases de efeito estufa. Então, é uma solução que vai conseguir, inclusive, interiorizar essa produção, vai conseguir trazer esses caminhões para escoar essa safra usando combustível renovável. Imagine então no baixo custo, né? É isso que a gente também tem que olhar, né? O lado financeiro que isso tem de retorno. Renata Insfer, presidente da Biogás, muito obrigado pela participação, trazendo aí informações a mais para que a gente entenda o quanto a gente já evoluiu e o que a gente pode realmente se tornar realidade tão logo esses combustíveis do futuro. Exatamente. Muito obrigada. E agora a gente tem a etapa de aprovar no Senado, mas vamos juntos para fazer o Brasil avançar e crescer. Vamos acompanhar Tchau, tchau. essa discussão de perto lá no Congresso Nacional também, trazer todas as novidades. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.